Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, irmãos. Na semana passada eu comecei uma mensagem, e essa mensagem eu falei sobre os paradoxos da fé e acabei não entrando em alguns pontos. E hoje eu quero continuar falando sobre esse capítulo. No entanto, eu quero mudar um pouco a abordagem. Quero falar um pouco ainda sobre os paradoxos, sim, sobre aquilo que não entendemos, sobre aquilo que não faz nexo, mas eu quero hoje olhar por outro prisma. E então o título da minha mensagem de hoje é a provisão divina. A provisão divina. Porque também isso é um paradoxo. Depender de Deus. Viver na provisão. Quando lembramos da história do povo de Deus no deserto, em que eles comeram maná durante 40 anos, tem nexo? Tem lógica? Num deserto. Pastor, e ficaram 4 dias? Não. Ficaram 4 meses? Não. 4 anos, então? Não. 40 anos. Mas não faltou comida? Não. Mas dava para plantar? Não. Mas por que não? Porque era deserto. Você não planta no deserto. Mas como aconteceu? Aconteceu. Por que aconteceu? Porque Deus providenciou. A mão da providência divina esteve com eles. Amém, irmãos? Fantástico. Então hoje eu quero olhar esse capítulo olhando a provisão, a mão da provisão. Eu me recordo de um dia que eu estava preocupado. Eu sempre fui de uma natureza muito preocupada, ansiosa. E essa minha natureza ansiosa, Deus foi trabalhando e quebrando isso na minha vida para eu aprender a confiar mais em Deus. Mas teve um dia, há poucos anos atrás, que me deu uma ansiedade sobre o futuro. Eu falei, meu Deus, deixa eu abrir meu coração aqui. Ser um pastor integral é muito difícil. É muito difícil. Porque você vive na dependência de Deus o tempo todo. E eu sempre fui uma pessoa extremamente lógica, calculista, detalhista, vocês me conhecem. Sou uma pessoa muito cuidadoso, sou muito cuidadoso com tudo. Guardo coisas que sei que vai ter uma utilidade, o que não eu jogo fora, mas eu sou muito cuidadoso com questões de desperdício, então eu sou muito disciplinado nisso, sou assim. Se eu sei que não dá, não faço. Se eu preciso, eu oro para que Deus abra a porta, eu sou assim. Nunca fiz dívida, porque eu sempre vislumbrei o ministério integral, porque desde quando eu me converti, o Espírito Santo aqueceu meu coração, mostrando que Ele tinha um chamado para mim, e eu sempre aprendi que o cristão ele não deve nada a ninguém, exceto o amor. E eu sempre quis essa liberdade, essa autonomia de estar seguindo a vontade de Deus em qualquer lugar, com liberdade, sem estar preso a nada. E assim vivo, até hoje. E logo no início do meu pastorado foi um pouco mais difícil, porque em vez em quando a ansiedade aflorava e eu não sabia administrar, mas desde 2009 para cá, dando tempo integral, nada, já são 14 anos, irmãos. Mas teve um período em que deu uma ansiedade. Ai, meu Deus, como que vai ser esse ano, meu Pai? E aí, como que vai ser os próximos anos, meu Deus? E essa ansiedade foi me consumindo e aí eu já não conseguia mais pensar em nada e voltei para aquela ansiedade, que Deus já tinha me ajudado a ser liberto. Aí o Espírito Santo colocou assim no meu coração, na minha mente. Eu cuidei de você quando era criança? Aí eu lembrei, sim. Deus cuidou de mim, no meio de um lar pobre, mas Deus cuidou de mim. Eu cuidei de você quando você começou a trabalhar aos 14 anos, e parecia que não tinha projeto nenhum pela frente, porque era um trabalho simples, de uma família simples, estudando à noite.
E você ali foi sustentado por mim? Eu falei, fui. Eu cuidei quando você casou, te dando o necessário para casar, para sustentar uma família, sim. E nesses anos de tempo integral, tem faltado alguma vez algo? E aí eu olhei assim, falei, já tinha o quê? Uns 8 anos de ministério integral. Não faltou nada. E agora, está faltando alguma coisa? Também não está faltando nada. Se eu cuidei de você até agora, porque eu não cuidarei no seu futuro o restante da sua vida? Aleluias. Oh, meus irmãos, isso caiu sobre mim como uma palavra poderosa e libertadora. A ansiedade caiu por terra e ali eu respirei e falei, Senhor, indiferente da época, indiferente dos tempos, das dificuldades, das lutas, das compreensões ou incompreensões, ou seja, dos paradoxos, o Senhor cuidou da minha vida e do meu lar. E se o Senhor fez isso, o Senhor o fará enquanto eu viver. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eu estou contando esse meu testemunho porque eu sei que isso também se aplica à sua vida. Tem hora que a gente olha para o futuro e parece que Deus vai se esquecer da gente, não é? A gente já começa a imaginar que Deus não vai mandar o pão, não vai mandar a água, nem a roupa, nem o dinheiro para as contas, não é assim? Agora eu te pergunto, mas Ele não mandou até hoje? Ele não cuidou até agora? Então repreenda essa voz que sopra no teu ouvido, que vem sobre a tua mente, porque a bondosa mão da providência divina estará sobre todos nós para sempre. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, porque Deus cuida dos seus. Amém, irmãos? E é sobre isso que hoje eu quero ler de novo esse capítulo. E eu quero olhar sobre essa mão da providência, essa mão da providência, essa mão da providência divina, que é uma mão poderosa, que nós precisamos enxergá-la, notá-la, vê-la, se agarrar a essa mão e dizer, bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O problema, irmãos, antes de lermos o texto, deixa eu dizer mais uma coisa, o problema não é a mão da providência, é a nossa gratidão. É o nosso orgulho. A gente diz, foi providência, Senhor, mas não foi o que eu queria. Foi providência, foi comida, mas não é. E aí, o problema é o orgulho, a ingratidão. Porque, irmãos, ser agraciado pela providência divina é um milagre. Irmãos, olha o planeta como está. E a gente não se preocupa se está na época de plantar arroz, feijão, se está na época de que fruta. O mundo mudou, mas Deus continua dando a sua providência. Deus continua cuidando dos seus. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. E eu ouso, e digo e afirmo, Ele continuar fazendo, porque a mão da providência divina sempre estará sobre o ser humano e principalmente sobre os filhos de Deus. Que Deus derrame gratidão sobre nós. Gratidão. Então vamos ler. Primeiro livro de Reis 17, para a gente poder refletir sobre alguns pontos dessa providência bendita. Do versículo 1 em diante. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei
a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi o que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Louvado seja Deus. Você crê nessa palavra, amados? Amém. Em primeiro lugar, irmãos, o que eu quero falar aqui com vocês? Que a bondosa mão da providência divina sempre estará sobre os seus servos. Confie sobre isso. A bondosa mão da providência divina está sobre todos, poderia dizer. Mas muitos não veem, porque podem ver que Jesus disse que eu faço chover sobre justos e injustos. Deus cuida de pássaros, Deus cuida de animais, Deus cuida de árvores, porque Deus não cuidaria do ser humano. Então a providência divina está sobre todos, mas as pessoas não veem, não notam. Mas eu afirmo que um verdadeiro servo de Deus, ele está aberto a ver os grandes milagres de Deus e os pequenos milagres. Você é servo de Deus? Você é filha de Deus? Então esteja pronto para tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Amém, meu irmão? Esteja pronto, esteja pronta. Deixa Deus abençoar a sua vida, deixa Deus abençoar o seu coração, deixa Deus conduzir. Porque aqui, meus irmãos, Deus cuidou desse profeta na seca. A providência de Deus na seca. Deus levou ele para uma terra estrangeira, um povo estrangeiro, a uma viúva estrangeira. E aqui Deus estava mostrando a glória dele, cuidando agora dele por meio de uma viúva. Primeiro Deus cuida do profeta enviando pássaros.
Depois Deus cuida do profeta, colocando para o profeta uma viúva. Faz nexo? Não faz. E como se não bastasse, foi por causa desse profeta que essa viúva também foi cuidada. Olha que coisa linda. A mão da providência divina está sobre o servo de Deus o tempo todo. Ora você colherá o fruto da providência, e ora você será o canal da providência e o milagre da providência. Então, em segundo lugar, quero falar um pouco sobre essa provisão física, porque aqui o profeta foi cuidado fisicamente. Teve água do riacho, teve água da viúva, teve pão dos corvos e teve pão da viúva. Deus milagrosamente cuidou do profeta, fisicamente. Deixa eu te perguntar, está preocupado com o futuro? Está preocupado com a faculdade? A mão da providência vai cuidar da sua vida física, meu irmão. E o emprego? E a tecnologia? E a inteligência? Agora digital, a inteligência artificial. Pastor, o meu emprego, meu irmão, a tecnologia é uma bênção. Tecnologia é uma bênção. Você anda de carro? Você tem geladeira em casa? Você tem máquina de lavar, mamãe? Máquina de secar? Olha aí, a tecnologia é uma bênção. Então, seja ensinável. Deus vai cuidar da tua vida, meu irmão. Você vai trabalhar de trem, de metrô, vai trabalhar em carro. Quando faz uma viagem, pega um avião, pega um barco, um transatlântico. Pastor, a indústria é o pecado. Não, irmão, a ciência é a filha mais velha de Deus para nos abençoar. Olha os remédios. Hoje uma pessoa vai fazer uma cirurgia, muitas vezes no coração ele tem alta no mesmo dia. Há 30 anos atrás ele era esquartejado ao meio, depois tinha uma recuperação de 3, 6 meses, se sobrevivesse, para trocar uma ponte safena ou coisa do tipo, ou para desentupir uma veia. Hoje não. Hoje fazem 2 furos, colocam lá o stent e pronto. Está bem, o fluxo está jóia, amanhã está de alta. É uma bênção ou não é? Deus vai cuidar da sua vida, meu irmão. Deus vai providenciar meios para você comer, para você viver, para você frutificar, porque Deus fez isso por meio da natureza, por meio de uma viúva na vida do profeta. E não só foi isso, agora Elias também serviu aquela viúva. Elias deu uma palavra de fé. Aquela viúva entregou tudo. E aquela viúva, como disse o versículo 14, eu queria ler novamente para vocês e com vocês. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, meu irmão? Deus vai providenciar o pão de cada dia para você e para a tua descendência, enquanto você viver em nome de Jesus. Deus vai cuidar de você, e você vai ser também um milagre para muitos. Olha que loucura! Deus envia ele para Sarepta, para essa cidade de Sidom, e fala: olha, eu dei ordem a uma viúva. Olha que interessante, haviam muitas viúvas em Israel, mas não havia essa viúva. Essa viúva que seria o endereço desse milagre. Olha que interessante. Essa viúva era especial, porque ela estava passando privação e o profeta disse para ela: me dá água. Enquanto ela foi pegar água, olha, mas me traga algo para comer. Ela diz: olha, só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um pão, vou comer e vou morrer. Ele disse: não, traga primeiro para mim e depois aguarde o que vai acontecer na tua vida. Porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até que volte a chover sobre a terra. E aí, mãe? E aí, pai? Você entregaria tudo? Ela entregou tudo. Ela entra para dentro e diz a palavra que essa viúva tinha um dono que era Deus.
Não era o profeta só era a voz de Deus na vida dela. Ela entrega tudo. A Bíblia vai falar que ela faz tudo conforme Elias dissera. Sem reserva, sem bico. Sabe, irmãos, tá bom, eu faço. Você está mandando, né, profeta? Né, pastor? Tem jeito, né? Senão, não. Ela fez tudo. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa aqui, irmãos. Um dos mistérios de Deus na nossa vida é o coração. Você pode até fazer para me agradar e dissimular que está feliz, mas você não faz para mim, você faz para Deus. Eu posso até pregar aqui e dissimular uma pregação cheia de felicidade, de performance e de graça, e aqui dentro está falando, que praga que é pastorear, que maldita hora que eu fui ser um pastor, devia estar ganhando dinheiro, entendeu? Eu vou morrer porque eu estou fazendo a obra de Deus na semelhança do profeta Jonas. Pregar para esse povo, Deus manda fogo, destrói Nínive. Um profeta ungido, ingrato, mal resolvido. Muitas vezes na nossa vida a gente está fazendo isso, está obedecendo na unha. Pede para Deus mudar o teu coração. Essa mulher não, ela entrega tudo. E era o alimento para sobreviver durante uns dias, mas ela entregou tudo. Pastor, e a seca? A seca estava diante dela, só tinha graveto. Possivelmente tinha gados mortos, a caveira, quem sabe animais de estimação. Não dá nem para enterrar, porque tudo seco, mal dá para se enterrar. Devia ser esse o cenário dela, porque esse era o cenário de Israel. A seca bateu em Israel, mas bateu no mundo. E bateu na vida do profeta. Mas ela fez tudo o que Deus queria. Meu irmão, guarda isso no teu coração. Faça tudo o que Deus quer o tempo todo. Ele é o teu dono. Ele é o teu dono. Ele é o teu rei. Irmãos, aprenda a ver as pessoas que estão do teu lado como mensageiros de Deus. Sim. Teu marido é o teu líder, irmã. Pastor, mas ele não é crente. Então, você vai ter uma liderança sobre ele até que ele negue a palavra de Deus. Quando ele negar a palavra de Deus, aí você não tem compromisso. Que ele pode dizer para você, não, você não vai para a igreja. Aí você vai falar, filho, aqui já entra no outro chefe. Você se esbarrou agora aqui, em uma coisa você não pode, a minha liberdade de adorá-lo. A minha liberdade de adorá-lo. É que nem o governo dizer, as igrejas estão fechadas. Não, aí o governo não serve mais como autoridade. Simples, a nossa liberdade. Então guardem isso, enxergue no outro um mensageiro de Deus. Se o que ele está dizendo está na palavra, se o que ele está conduzindo está na palavra, faça tudo, porque você não está fazendo ao seu marido, você não está fazendo ao seu pastor, ao seu líder, você está fazendo a Deus em nome de Jesus. Mas faça de todo o coração, porque se não for de todo o coração, o Senhor não recebe. Deixa eu dizer aqui até uma coisa importante. Se você está dizimando porque você tem medo de que Deus não te abençoe, pare de dizimar. Porque você está barganhando com Deus. Se você está dizimando pelas motivações erradas, pode parar. Deus não precisa do seu dinheiro, e nem a igreja, porque não vai agregar. Podem ver que Jesus disse, se eu tenho algo contra o meu irmão, eu primeiro tenho que me acertar com o meu irmão, porque maior é a irmandade do que a oferta. E quantos são aqueles que fazem voto com Deus, sempre ligado à oferta? Meu irmão, tem que ser de todo o coração. Agora, guarde isso também. Se o teu coração dizer, por isso que eu não dizimo, pastor, então ora, comece a orar para Deus mudar o teu coração sobre essas questões, porque o dízimo será bênção para você. O dízimo vai ser bênção para a tua vida. Irmãos, quem é o dono do ouro e da prata? Quem é? Ele poderia fazer tudo na igreja sem os nossos recursos. E por que ele conta conosco? Porque ele está nos dando o privilégio de participar da construção do reino dele na terra. Quando partirmos, a obra de Deus que realizamos ficará para outras gerações. Olha que honroso, irmãos. A agência do reino de Deus na terra, e já fomos para o céu,
e ainda continuam ministros, obreiros, que foram abençoados por servos de Deus do passado, porque eles fizeram a obra, expandiram o reino. Quando eu escrevo um livro, quando eu prego uma mensagem, quando eu levo um ensino, quando eu crio um projeto, quando montamos uma igreja, uma faculdade, são gerações que vão sendo abençoadas. Podem ver que a reforma protestante nasce com Lutero, e até hoje colhemos fruto daquela dedicação de Lutero, porque ele traduziu a Bíblia para o idioma corrente. A postura de Calvino, a postura dos grandes avivalistas pregando, oh meus irmãos, até hoje somos abençoados, até hoje somos ministrados. O quanto eu me enriqueço você, porque alguém no passado dedicou a sua vida e os seus recursos edificando, muitas vezes, uma igreja, pregando um sermão, escrevendo um livro. E hoje nós temos o advento da tecnologia. Tudo que fizermos para a glória de Deus, com as motivações corretas, o Espírito Santo de Deus perpetuará. O pastor Billy Graham disse, certa ocasião, escrevendo e estudando sobre o Espírito Santo, ele falou uma frase que marcou meu coração. A frase é: tudo que é feito pelo poder do Espírito Santo perdura. Tudo que é feito pelo poder do Espírito Santo na vida do servo de Deus, da igreja, perdura, se perpetua. Olha que fantástico. Essa é a provisão de Deus sobre nós, para que outras vidas sejam alcançadas. Deus cuida dos seus. O profeta Elias foi cuidado, ele cuidou da viúva, a viúva entregou tudo, e por ela ter entregado tudo, não faltou pão enquanto havia seca. Essa é a verdade de Deus para a tua vida, enquanto você viver. Quando você e eu obedecermos a Deus, como aquela viúva fez, não faltará provisão física enquanto vivermos, porque não importa o tipo de terreno que pisamos, se é deserto ou se é seca, o que importa é o tipo de céu que está sobre nós. E é isso que é mais importante. E olha só que mistério, irmãos, agora o profeta, ele é abrigado, porque a palavra que ele disse para aquela viúva, para o filho daquela viúva, ou seja, para aquele lar, agora ele desfruta daquela provisão. Olha que loucura. Porque agora ela coloca o profeta na casa dela e o profeta come o pão da viúva. Pastor, um profeta, o maior profeta, aquele que inaugura a escola dos profetas, alguém que reescreve a história, depender de uma viúva? Sim, porque era a provisão física de Deus na vida do profeta, aleluias. E ele teve abrigo, ele teve proteção, ele teve cama. Ele dormia do lado do riacho, comendo comida de corvos. Agora ele tinha uma cama, um teto no relento. Oh, meu irmão, é provisão ou não é? E ele desfrutou da palavra que ele deu à mulher, porque não era a palavra dele, era a palavra de Deus na boca dele, e ele come. Terceiro lugar, a provisão do profeta também, e da viúva, não foi apenas física, foi uma provisão da alma, aleluia. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Você já passou por algum momento na sua vida, e naquele momento da sua vida você olhou assim e falou assim: Deus, está tão difícil, Pai. Está tão difícil. E aí você está atribulado na alma. Está sobrando dinheiro, está sobrando comida, o freezer está abarrotado de mistura, os armazéns estão ali repletos de coisas, mas você está atribulado, você não sabe por quê. Aí de repente vem alguém e fala: olha, eu estava lá em casa orando e lembrei do irmão, e vim fazer uma visita para você e para sua família. E Deus pôs só um texto no meu coração. E aí ele lê. E aquela palavra vem sobre nós como um bálsamo do Senhor. Tudo aquilo cai por terra. E aquilo que nos angustiava na alma agora passa a vir sobre nós como um remédio do Senhor. Aqui, nesse capítulo a gente vê que a alma do profeta foi amparada, a alma da viúva,
e a alma do filho da viúva. Foi uma provisão na alma, uma provisão na mente. Sabe quando você está com a mente agitada? E aí, dá para trabalhar com a mente agitada? Dá para dormir com a mente agitada? Dá para fazer algo sério com a mente agitada? Tanto é que os especialistas e terapeutas dizem que nós não podemos tomar grandes decisões debaixo de uma grande tensão, porque a gente vai fazer besteira. O emocional vai ir na frente do racional. Aqui, em terceiro lugar, houve uma provisão na alma do profeta, na alma desse filho de Deus, que era uma pessoa, um chapelão, era um líder. Mas qual foi a provisão? Deus mandou uma companhia para ele, uma viúva, e um filho de uma viúva. E foi uma provisão na alma da viúva, porque ela era uma serva de Deus numa terra estrangeira, e quem vem trazer uma palavra na casa dela? O maior profeta de Israel, aquele que está sendo perseguido pelo rei de Israel. E ela recebe o profeta em casa, dá água, recebe uma palavra, dá o pão, e no dia seguinte ela vê a farinha milagrosamente se multiplicar e o azeite faz de novo, e ela hospeda. Ou seja, olha só, irmãos, o poder da provisão na alma. Agora, vislumbre isso, o relacionamento de irmãos, a comunhão. Você gostaria de receber um profeta na tua casa, com uma palavra especial, que sacudisse a tua vida? Você gostaria de receber a companhia de alguém, ou quem sabe você ser o canal de Deus? Deus sempre providenciará essa provisão na nossa alma. Ora para a gente ser a cura para o irmão, e ora para o irmão ser a cura para nós. Amém, irmãos? Amém, igreja? Guardem isso, irmãos. Nós somos doentes que curam, feridos que curam. Como assim, pastor? A vida nos ferirá. A vida nos ferirá. O diabo nos atingirá com as suas setas. Baterão, cairão por terra, mas muitas vezes há golpes. Há golpes das trevas. Há situações que a gente não entende. Mas Deus vai colocar alguém sobre nós, ou nós sobre alguém, para que esses que foram feridos pela vida curem o outro. E isso é um milagre poderoso de Deus sobre a nossa vida. Feridos que curam. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, porque esse princípio eu aprendi com Henry Cloud. Quando a gente é um ferido que não cura, a gente continua somente ferido. Porque no momento que eu estou ferido, mas eu encontro espaço na minha vida para ajudar alguém, Deus me usa como lenitivo, Deus me usa como bálsamo, Deus me usa como servo. Porque aqui o profeta estava destruído. Ou você acha que ele chegou vigoroso na casa da viúva? Ô viúva, vim correndo, maratona lá de Israel, lá do rio de Querite, viu? Você sabe, aqui é profeta cheio de unção, que mesmo que não coma, porque eu já comi um pãozinho sagrado lá, quando fui amando do Senhor, e aqui estou, ainda não tinha acontecido, eu estou aqui viajando nas minhas hipóteses, tá? Mas eu estou dando ideias aqui, porque muitas vezes a gente pensa assim, que o pastor, ou missionário, ou servo de Deus, não vai estar ferido. Não, ele está ferido. Perseguido pelo rei, vivendo sem a sua escola. Não, tiraram a escola do profeta. Tiraram a escola do profeta, tirou tudo, ou quase tudo, porque ele ainda tinha um chefe dos profetas. Oh, meus irmãos, a vida nos fere ou não fere? Fere. Circunstâncias fere ou não fere? Fere. Mas ele chegou lá. E ele foi bênção ou não foi? Foi. Ele poderia ter sido um profeta rabugento. Ó, viúva, me traz. Logo Deus mandou e é o seguinte, eu tenho que comer. Ele podia ser rabugento, ele não foi. Ele foi cura. Ele mesmo ferido foi cura. Meu irmão, se você quer ser ministro do Evangelho, se você quer ser servo de Deus, você será um ferido que cura. Porque se você é um ferido que fere, você nunca encontrará a cura de Deus. Porque quando você cura alguém, aquela cura que vai sobre o outro, volta sobre você, em nome do Senhor. E aqui a gente vê isso. E a viúva, que era também ferida, foi cura para o profeta.
Porque ela deu abrigo, simples, mas Deus lhe deu pão. A farinha dela, o azeite dela, sustentou o maior líder de Israel. Aleluia! O que é isso, irmão? São provisões da nossa alma. Há uma palavra que eu gosto muito que é lenitivo. Você já viu sobre essa palavra? Paulo escreve sobre isso. O que é um lenitivo, irmãos? Lenitivo é aquilo que mitiga as dores, ou tem uma propriedade laxativa. Isso a gente aprende na farmacologia. Sabe quando você está passando uma prisão de ventre, ou está com uma dor, uma cólica, e você toma um remédio? Ufa, aquilo foi lenitivo, como remédio. Mas sabia que na comunhão, na irmandade, nós teremos muitos lenitivos? Porque na vida, ou na Bíblia, a palavra lenitivo seria isso, é aquele que traz sobre nós o quê? Alivia, ou nos acalma, ou é um calmante, ou é um bálsamo. Ó, meu irmão, o bálsamo de Deus está no meio do povo de Deus. Ora você vai ser a cura de Deus, e ora Deus vai usar alguém para curar a sua ferida. Nós somos feridos que curam. Mas isso só acontece quem se relaciona, quem quer viver entre irmãos. Isso só acontece quem quer curar o outro. Porque se eu sou egoísta, vamos lá no dono. Se eu sou dono de mim mesmo, eu falo, eu não vou curar, porque já curei no passado e a pessoa não me abençoou. Porque eu servi e não fui servido. Eu amei e não fui amado. E agora eu estou ferido e eu vou ser um ferido que fere. E não vou ser um ferido que cura porque eu estou cansado. Você se tornou dono de você mesmo, você não vai ser mais curado. Isso só acontece com aqueles que se mantêm fiéis na caminhada de Deus. Amém, irmãos? Pastor, as pessoas nos ferirão, sim. Vamos deixar aqui o vitimismo. A gente gosta de ser vítima, não é? As pessoas me ferem, as pessoas me humilham, elas... Vem cá, e a gente não fere? Ferimos o tempo todo. Ferimos o tempo todo. Você é uma pessoa racional, que age racionalmente? Para uma pessoa emotiva, você é um dragão. Mas como? Você não notou que eu estava sentido? Porque você é racional. Não vai comprar. Não vai comprar, não tem, não gasta. Você não está errado, mas para um racional você está certo. Mas agora eu te pergunto, todos são racionais? Todos seguem a lógica? Todos seguem a disciplina? Somos seres distintos, irmãos. Na sua família você vai ver um que é racional, outro que é emotivo, outro que é rabugento, outro que é melancólico, outro que é sanguíneo. E aí, pastor, isso daí está na vida, é o mistério de Deus. E por que Deus permitiu essa variedade infernal, pastor? Porque isso me destrói, pastor. É porque no meio do ferro, é com o ferro que se afia o ferro. Amém, meus irmãos? É assim que a gente vai crescer na vida. É assim. Mas só quem quer ser um ferido que cura, desfrutará dessa provisão sagrada. Porque aí a gente vai ser alívio, vai ser bálsamo para o outro, e o bálsamo de Deus, antes de chegar no outro, passa por nós em nome de Jesus. E quarto e último lugar, sabe qual foi a maior provisão de todas aqui? Porque eu falei da provisão física, eu falei da provisão da alma, é a provisão espiritual. Oh, meu Deus, meu Pai, que homem extraordinário foi esse. A provisão espiritual era marcante, era constante, era intensa na vida de quem? Do grande profeta e da piedosa viúva. Houve milagre, houve revelação divina, mas havia uma outra coisa que somente uma pessoa cheia de Deus consegue enxergar nesse texto, que é a presença de Deus acompanhando o profeta no meio da dor, da privação, da luta, e sendo com ele o tempo todo, chegando na casa da viúva, realizando o milagre e mantendo-se com eles o tempo todo para a glória de Deus. Meu irmão, você crê em Deus de todo o seu coração?
a provisão espiritual do Senhor sempre estará sobre a tua vida. Essa é a tua riqueza. Essa é a tua maior herança. Não negocie a tua salvação por um pratinho de lentilha dessa vida. Nós viveremos aqui 70, 80, 100 anos, alguns, e eu não posso trocar esse período tão curto pela eternidade que me aguarda. Mas se você é fiel, se você teme a Deus, você viverá nessa vida sabendo que as alegrias dessa vida, algumas delas Deus permitirá com que você desfrute, mas outras não. E você será resolvido. Por quê? Porque você não terá tudo o que tem, mas você terá tudo aquilo que precisa e principalmente a pessoa de Deus sempre do teu lado. Quantos são aqueles que por causa de uma coisa material deixam de seguir a Deus? O amor ao dinheiro, o amor à fama, o prestígio, ou quem sabe o amor do seu próprio ego, faz com que a presença de Deus já não esteja mais sobre eles, que eles não desfrutem mais dessa provisão. Ó, meus irmãos, um filho de Deus que realmente ama a Deus, vive debaixo dessa provisão espiritual em qualquer lugar. O apóstolo Paulo, enquanto ele ia pregar, muitas vezes ele pregava e era humilhado, era afrontado, era apedrejado. E como se não bastasse, no final da sua vida ele foi preso. E lá na cadeia, irmãos, ele usava da cadeia como um instrumento do quê? De bênção. Porque nos dias do Império Romano, um prisioneiro sempre tinha uma escolta do lado dele 24 horas. E se o soldado romano perdesse a vida daquela pessoa, ele pagava vida por vida. E o que Paulo fez? Paulo poderia ficar ali murmurando. Agora eu estou preso, eu não viajo mais, pregando aos irmãos. E talvez poderia chegar cartas para Paulo dizendo: Paulo, como você faz falta, Paulo? A igreja está dividida, Paulo. Os irmãos estão se galfinhando, Paulo. E aí Paulo, oh Deus, eu preciso estar lá, porque sem mim eles não são nada. Oh, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, que me fascina: a igreja de Jesus. A igreja sempre vai vencer. Quem vive a provisão espiritual de Deus é vencedor. Na igreja, com pastor, sem pastor, pastor preso, pastor algemado, porque é a provisão espiritual do Senhor. Paulo aproveitou na cadeia e pregou para os soldados, e muitos soldados romanos se converteram. Posso ouvir glórias a Deus? E Paulo, para consolar e orientar a igreja, escreveu as cartas guiados por Deus, e essas cartas ainda abençoam a nossa vida, porque tudo que é feito pelo poder do Espírito Santo perpetua para a glória de Deus. A provisão espiritual. Ó, meu irmão, os pratos de lentilha estão chegando na tua vida. O mundo está dando os critérios da tua vida, são pratos de lentilha. Não troque a tua primogenitura pelos pratos de lentilha, ou por um prazer, ou por uma bobeira. Guarde a tua vida em Deus, porque Deus sempre será a sua maior provisão, o seu maior tesouro. E eu quero ler agora 2 Crônicas 20, 20, para a gente orar. 2 Crônicas 20, 20. Oh, meu irmão, Deus tem sido a sua provisão? Deus tem sido a sua provisão sempre na tua vida? Ele vai continuar sendo a tua provisão. Pastor, mas o senhor falou que a bondosa mão da providência divina sempre estará sobre os seus servos. E aí, pastor, tem que trabalhar, filho? Trabalho é sagrado. Quem não trabalhar, que não coma, diz o Senhor. Pastor, mas não, trabalho é sagrado. Deixa eu te ensinar outro caminho aqui. Seja liberto de qualquer dependência, de qualquer situação. Seja liberto. Deus te deu inteligência, Deus te deu unção e Deus te dará provisão para você vencer a cada dia. Uma das bandeiras do protestantismo é essa libertação, meus irmãos. Podem ver, irmãos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela nos liberta da preguiça, nos liberta da comodidade, ela nos liberta de nós mesmos. A gente precisa clamar a Deus. E guarde isso.
Mas, pastor, o profeta não aceitou a comidinha da viúva? Sim, aqui foi uma exceção. Ele estava fugindo do rei e dos soldados. Ele foi para uma terra estrangeira. Ele levou uma palavra àquela serva fiel. E Deus providenciou que ele colhesse. Mas ele poderia não ter colhido, porque de repente ele poderia ir para outra cidade. E aquela mulher ia continuar vivendo o milagre dela. Guardem isso, meus irmãos. Ser servo de Deus é isso, é viver a provisão o tempo todo. Porque sempre a provisão divina vai habitar, vai estar com todos os servos de Deus. De forma física, de forma emocional, por meio da comunhão, e de forma espiritual, pelos milagres mesmo. Tem hora que na nossa vida, irmãos, eu sou uma pessoa muito independente. E quero ser assim enquanto viver, mas eu sei que eu envelhecerei. E eu oro para Deus me dar saúde para nunca depender de ninguém. Porque desde criança eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de ser protagonista. Eu não gosto de depender de ninguém. Mas olha só que mistério, a igreja é uma vida de dependência. Porque eu poderia andar mais rápido, mas eu andaria sozinho. Eu dependo dos irmãos. Porque sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E qual é o passo da igreja? O passo da igreja é o passo das crianças e dos velhinhos. É devagar. Está entendendo, obreiro? Porque muitas vezes você fica, pastor, vamos mudar, pastor, vamos... Calma, filho. O passo da igreja é diferente. Pastor, o irmão é cabeçudo, o irmão é duro, o irmão é orgulhoso. Irmão, é orar, irmão. O Espírito Santo vai quebrar. Mas, pastor, parece que não quebra. Eu sei, irmão, é providência, é milagre. Mas a ovelha é turrona, é mordida de banguelo. Filho, é assim mesmo. É igreja, filho, aqui não é empresa. Empresa você manda embora, igreja você não manda embora. Igreja você manda para o céu. Na empresa você manda embora, no mundo você manda para o inferno, mas na igreja você manda para o céu, até aquele que te irrita. É assim, meu irmão. Os valores são outros. É a provisão de Deus. E você vai colher disso, meu irmão. Não subestime aquelas pessoas mais simples. Vem cá, meu irmão. Você que gosta de só estar entre pessoas ilustres, você não perde tempo. Não, pastor, eu sou assim. Ou a pessoa é inteligente, ou ela é próspera, ou ela é proativa, porque eu não perco tempo com tranqueira. Não, é uma perspectiva da vida interessante. A gente não pode mesmo ficar perdendo tempo. Mas deixa eu dizer, no reino você vai ajudar todos, inclusive tranqueira. Pastor, é sim. Mas pastor, você vai tentar fazer com que aquela pessoa saia daquela vida. Pastor, mas é uma curva de rio, pastor. E aí? Deus nos coloca para todos, filhos, porque hoje ele é uma curva de rio, amanhã ele pode ser profeta entre as nações. Amanhã, aquela mulher, pastor, mas é uma mulher vadia, mas amanhã vai ser mãe de filhos honradas e exemplo no reino de Deus. Pastor, o reino de Deus é o reino de Deus, a sociedade não perde tempo com tranqueira, nem com curva de rio, porque eles estão entre os melhores, e não, irmãos, tem coisas que não estão errado, viu? No mercado de trabalho. Você não vai ficar perdendo tempo com fofoqueiro, que fica falando mal do patrão. Você deixa ele de lado, vai trabalhar. Você não vai ficar na escola lá com os que só quer ir para barzinho. Não, você vai ficar com gente que quer aprender. A vida é assim. Mas tem vezes que a gente tem que parar para aquele que precise, socorrer. Agora, vem cá. A gente não arrasta. A gente orienta, ora, pega na mão, ajuda. Mas se a pessoa não quer, você deixa. É assim, meu irmão. Eu não caminho por vocês. Eu oriento vocês e digo, me sigam. Mas eu não posso andar por vocês. Aqui a gente está diante de um profeta que deu passos de fé, de uma viúva de profeta que deu passos de fé, que viu milagres sobre eles, da comida, da ressurreição dos filhos, mas eles viviam debaixo da providência de Deus. O rei deles, o patrão deles, o dono deles era o Senhor. E é isso que a gente está fazendo aqui. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus será a sua provisão. Lute a sua luta, batalhe, tenha disciplina. Seja uma pessoa regada de princípios e valores, obcecado por boas disciplinas, por coisas corretas. Fuja de tudo que é erro. Condicione a sua mente ao que é certo e não às coisas simplesmente que você quer. Deixe as paixões, deixem o impulso, deixem a emotividade de lado e faça o que é certo. Pastor, é assim que o senhor vive? É assim, irmãos. Tem vezes que eu não quero vir para a igreja. E eu venho.
Por que o Senhor veio? Porque eu preciso de Deus, eu preciso do meu amado. Eu preciso dele. Tem vezes que eu não quero socorrer um irmão que me deu muito trabalho, mas eu falo, não, sai para lá, eu vou socorrer sim, porque aquela é uma ovelha de Jesus. Me deu muito trabalho, mas eu vou socorrer. Está precisando, eu vou socorrer. Amém, irmãos? É o reino de Deus. E eu quero ler agora 2 Crônicas 20:20. A segunda parte do texto. Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Você crê nisso, igreja? A provisão de Deus virá sobre vocês. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Aleluia! Você crê que Deus está falando com você, meu irmão? Pastor, mas eu não sou como Elias. Deixa eu contar somente aqui uma passagem lá de 1 Crônicas 14, do 8 em diante. Conta que o rei Davi, assim que tinha liderado a nação de Israel, os filisteus se levantaram contra ele. O rei Davi era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele precisava orar a Deus para saber o que fazer. E a Bíblia, nesse texto, diz que Davi consultava o Senhor. Pastor, mas era o rei, que Deus falava com ele, mas naquela hora Deus não estava falando com ele. E aí, pastor, como que ele fez? Ele consultava o Senhor, orando, esperando uma direção por parte de um profeta ou de um sacerdote. E sempre Deus encaminhava o profeta e o sacerdote. E Davi obteve sustento e teve vitória. Meu irmão, consulte os profetas do Senhor, porque Ele está falando conosco e todos nós teremos o sustento, a provisão e para sempre muitas vitórias. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos e ore comigo. Diga, Deus, eu creio na Tua provisão, eu creio que o Senhor vai providenciar tudo sobre a minha vida, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Estou aqui, Senhor. Pai, eu entrego essa palavra ao coração da Tua igreja e peço que, assim como o profeta Elias, essa viúva e tantos servos do Senhor viveram debaixo da Tua provisão, que assim seja com Teu povo, nessa igreja e onde esse culto chegar, que a Tua provisão e os Teus milagres, os Teus sustento, as Tuas vitórias estejam sobre nós, mas que nós tenhamos de todo o nosso coração ao Senhor como nosso dono, ao Senhor como o nosso Rei, ao Senhor como o nosso Senhor e o nosso tudo. Ó Deus, ajuda-nos a Te obedecer, como o profeta Elias e como essa viúva, para que a gente viva, ó Deus, a Tua provisão em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se você crê na provisão do Senhor sobre a tua vida, diga um amém. Glória a Deus. Recebe essa palavra, amém, meus irmãos? E agora vamos à ceia. Eu chamo os músicos, chamo a nossa irmã Azenate e a nossa irmã Neuza. Vamos participar da ceia. Glória a Deus. Podem participar dessa ceia todos os irmãos que estão nos visitando e que estão em comunhão com o Senhor. Se não há nada que desabone na vida do irmão, com Deus e com o seu ministério, então o irmão pode participar. Nós não temos uma ceia restrita, nossa ceia é aberta. Aos nossos irmãos que estavam doentes ou estão doentes e não vieram, estão nas redes sociais, quiserem compartilhar no nosso grupo de edificação aí a sua ceia, a gente vai ficar muito feliz de saber que nós estamos aqui no mesmo espírito e no mesmo propósito. Então, vamos orar pelos elementos da ceia? Pai, consagramos o pão e o vinho e pedimos, tenha misericórdia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor canta o hino, vai orando, pedindo perdão ao Senhor e falando, Deus, me perdoa, me purifica e vai restaurando a minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão e tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. E és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão e tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão e tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. A igreja pode cantar: és fiel, sim. És fiel em todo tempo. Eu cantarei a bondade de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele é bom. A bondosa mão da providência do Senhor sempre estará sobre a sua vida, meu irmão. Pastor, mas eu estou sofrendo tanto, pastor. Muitas vezes os nossos sofrimentos são as nossas escolhas erradas. Peça para Deus mudar a tua maneira de pensar, de decidir. Peça, fala: Deus, quebrei tanto a cara na minha vida.
A grande questão para nós é: siga as orientações do Senhor. O que Deus disse, faça. E creia. Ele vai operar. Ele vai operar. Do jeito dele, da forma dele. E se ele não operar, pastor, ele é Deus. Amém? Ele é bom. Agora, não faça dessa mensagem de hoje uma mensagem para você: Senhor, eu quero tanto enriquecer, eu quero tanto... Deixa eu ler um texto para você. Um texto. Fiquem, não precisam abrir, por gentileza. Projetem para nós no telão, irmãs. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 6 em diante. Irmão, se eu perguntar para qualquer pessoa, é melhor ser rico ou pobre? É óbvio que é melhor ser rico. Ter muito ou pouco? É óbvio que é melhor ter muito. Então, lutemos a nossa vida com dignidade para a gente alcançar o máximo possível, guardar o máximo possível e gastar o mínimo possível. Faça isso. Ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo que você puder. E gaste o mínimo que você puder. Você vai ver. Vai mudar muita coisa na sua vida. Você não vai ficar enrolado, nem enrolada, porque você vai ver a provisão. Na abundância, faça isso. Você vai guardar bastante. E na escassez, você vai ter o que comer. Agora, você não ganha o máximo, ganha pouco. Gasta o máximo e mais um pouco. E não guarda nada, filho. Vai sofrer. Vai. Não preciso ser inteligente. Não fecha essa conta. Entendeu? E aí está dentro da igreja muitas vezes querendo viver a bênção, a provisão, fazendo tudo errado. Então, por que eu estou querendo ler esse texto? Só para apaziguar o teu coração. Ponha Deus e a palavra como tudo. Olha o que diz o texto. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que Paulo está dizendo aqui é que a vida religiosa, se a gente não tomar cuidado, é uma grande fonte de lucro. Continuando. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Paulo está dizendo, olha, se a gente tem que saber de uma coisa. Nós nascemos nu e morreremos nu. E continua o texto. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos satisfeitos. Posso ouvir um amém? Amém. Ô, meu irmão, quantas vezes a gente está insatisfeito com é o terninho. Irmãos, desculpem, esse daqui é o blazer que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Sabe assim, sabe aquela... Eu comprei ele quando eu fui convidado para ser gerente do CCF. CCF. Isso foi no ano de 98. Tá lindo, tá ou não tá? Meu irmão, tá lindo. Não acaba. Agora, é claro, eu gosto de blazer, eu gosto, mas tá muito bom. 98. É um milagre. É ou não é? Eu deixei eles para os meus filhos, porque lembra, o pastor era bem gordinho. Lembra disso? Aí quando eu fiquei bem gordinho, eu falei, não, vou guardar esse daqui, já que eu gosto muito, para os meus filhos. Estavam crescendo. Aí o pastor emagreceu. Só não tenho aquela peruca de 98. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos? Quantas vezes a gente reclama? Mas você está velho. Meu irmão, nem tudo que é velho é ruim. Vovô está velho. E daí? Está produzindo ainda. Está velho, não quer dizer que está inoperante. Eu não vejo a hora de chegar lá nos meus 90 anos e continuar fazendo a obra para a glória de Deus. Não é que eu estou com pressa não é isso. Mas eu sei que se Deus me der a alegria, eu vou continuar produzindo para Deus. Ter contentamento, tendo, pois, o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos, igreja. Agora, trabalhe bastante, não seja preguiçoso. Tenha disciplina. E você vai ver o milagre de Deus na tua vida e a provisão. Versículo de número 9. Os que querem ficar ricos caem em... Ô pastor, aí agora complicou, hein? Tem muita igreja aí ensinando essas coisas. Está cheio de tentação mesmo. Em armadilhas e em muitos desejos descontroláveis e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na
destruição. Ai, pastor, aí complicou, mas é isso aí. Por isso tem um monte de crente desviado. Irmão, guarde isso. Se você for rico, você vai ser. Porque a riqueza vai acontecer sobre a tua vida. Deus vai te prosperar. Se ser rico fosse a coisa mais linda e mais maravilhosa do mundo, os ricos não seriam tão infelizes. Podem ver, eles alcançam tanto e não estão satisfeitos. Meu irmão, não é o dinheiro que vai te satisfazer, não é o seu cônjuge, não é o prazer aos vícios, é o noivo da sua alma que será o seu tudo. Ele é a nossa alegria. É Ele, tendo gratidão, vai tudo dar certo. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo perdão ao Senhor. Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos de todos os erros, de todos os pecados e purifica-nos em nome de Jesus. Amém. E eu quero ler o texto que é de 1º livro de Coríntios, primeira carta, primeira epístola, capítulo 11, versículo 23. 1º livro de Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Aleluia, comamos em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir mais um minuto de vocês aqui. Nós estaremos recebendo agora a nossa querida irmã Maísa e a Luiz. Fiquem de pé. Nossa irmã Maísa é uma seminarista do nosso seminário. Nós nos conhecemos já há muitos anos, muito antes dela ter a Luiz, e ela nos procurou dizendo que gostaria de ser membro aqui da nossa igreja. Os irmãos favoráveis à recepção da nossa irmã, levante uma das mãos. Filha, olha, a igreja te dá boas-vindas e o pastor também. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja recebida na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Nos cultos de ceia fazemos as nossas recepções, porque nós somos aqui um só pão com o Senhor e um só suco de uva com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela ceia e pela inclusão da nossa irmã, a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela ceia e obrigado pela recepção que agora fazemos. Ó Deus, a nossa irmã Maísa, assim como a sua filha Luiz. Recebe ela junto à membresia dessa igreja e que o Senhor continue trazendo todos aqueles que o Senhor desejar para nós. Obrigado por essa recepção e essa assembleia rápida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, toda a igreja de pé. Glória a Deus. Seja bem-vinda, filha. É só a nossa recepção, mas depois, irmãos, dê um abraço bem acalorado na irmã. E você, meu irmão, que está acompanhando esse culto nas redes sociais, e aos irmãos que estão presentes aqui, quem quiser entregar a sua vida a Jesus, me procure no final desse culto, ou procure depois. Terei um imenso prazer de estar orando por cada um de vocês. Quero agradecer a você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou aos irmãos como o Braga, como a Pati, que estão aqui conosco, e outros irmãos que estão vindo aqui, e aqueles que estão conosco nas redes sociais. Tem um amigo meu da Bolsa que está aqui conosco também, cultuando conosco, os demais irmãos que estão cultuando conosco. É uma honra adorar a Deus com todos vocês, tá bom? Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. Que a provisão do Senhor repouse sobre a sua vida
todos os dias. Se esse culto foi bênção, compartilhe aí com muitas pessoas. Dê um abraço bem gostoso. Vamos adorar ao Senhor. Todo tempo tu és tão e tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade e de Deus. E és fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão e tão bom. O que tenho, eu cantarei e eu cantarei da bondade e de Deus. E eu cantarei da bondade de Deus. E eu cantarei da bondade de Deus.